Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês. Explicar rapidinho, esse vídeo vai ser bem curtinho. Quero falar sobre energia elétrica, mais uma vez. Eu vi comentários entre hoje lá no grupo do WhatsApp, pessoal falando de energia. E vamos colocar essa coisa aí, gente, entender melhor. Essa coisa de alugar imóveis, às vezes eu fico até preocupado porque eu venho aqui no YouTube e falo e dá medo, porque as pessoas acabam pegando ideia, ou pessoas já têm ideia e fortalece essa ideia, e as pessoas podem não entender direito. Então é importante eu voltar a falar sobre o assunto e tentar explicar mais ou menos. Então, gente, a questão da energia elétrica, de imóveis que não pagam energia elétrica, como é que eu poderia dizer? Por exemplo, os lugares que eu fui olhar, eu meio que perguntei, né, sobre energia elétrica. Porque, imagina, eu até entendo a colocação de algumas pessoas. Se aluga um imóvel, e aí lá tem lugares que realmente não tem essa opção de pagar energia elétrica. Não é dado essa opção de você pagar. Nem água, né? Tem lugar que não paga água, não paga luz. É um valor fixo, valor definido. E realmente, imagina, se você vai para lá e tem um consumo muito grande, todo mundo consumindo muita energia, não vai suprir a necessidade ali, né? Vai dar, é muito watts, né? Muito ampere sendo consumido, muitos amperes, melhor dizendo, sendo consumido para um determinado cabeamento. Então, você tem que ver mais ou menos a situação ali. É igual eu dei um outro exemplo aí do hotel. Você entra num hotel, você não paga energia elétrica, mas todo mundo entende que ali não vai ter um consumo tão grande de energia em todas as unidades. O que pode acontecer é um pico de todo mundo tomando banho, chuveiro ser elétrico. Então, é um bom senso que a gente tem, e ao mesmo tempo tem que ter um pouco de ciência do local. Tem lugar que fala assim, não, se o inquilino, o dono do imóvel, não, aqui não tem nenhum problema, você pode instalar ar-condicionado, você pode ter um consumo X. Então, nos lugares que eu fui olhar, eu perguntei, olha, eu vou ter um consumo de tanto, tem algum problema? A pessoa fala, não. Se o dono não entender nada de eletricidade, ele vai passar informação e você vai tentar ajudá-lo a entender o que você quer. É igual pessoas que alugam um imóvel e vai colocar um salão de cabeleireiro. O consumo de energia de salão, né, de cabeleireiro, feminino, é alto, porque usa muito secador de cabelo. Então, às vezes, são 5 cadeiras com secador ali, ó, direto. Então, o consumo é alto, entendeu? Aquilo ali esquenta muito. É como se fosse ali praticamente quase 5 chuveiros ligados juntos. E se esse salão não paga energia elétrica, o que está alugando, ele tem que ter consciência que o imóvel vai suprir a necessidade. Então, assim, vamos supor, no condomínio que eu fui olhar, ali nem todo mundo tem rig ali consumindo. Nem todo mundo ali tem um consumo grande de energia elétrica. Muita gente trabalha, nem todo mundo fica em casa, o consumo é sempre à noite. E também eu não coloquei lá uma fazenda, né, mesmo porque não cabe, dentro de um espaço pequeno, de um quarto. Não dá. Então, até pela lógica do espaço, do consumo, ele acaba, a demanda dando ali uma média no... Eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito isso, né? É mais ou menos você entra... Tem gente que usa muito ar-condicionado. Se o local, ele permite você usar ar-condicionado. Então ele tem que entender, tem lugar... Eu até fiz uma pesquisa com um amigo que ele também aluga um imóvel. E eu perguntei a ele como é que funciona lá. Ele falou assim, eu não pago energia elétrica, mas também eu não posso consumir muito, porque a fiação não aguenta. Então, o próprio imóvel já dá uma limitação, porque o disjuntor desarma. Então, lá, se ele for consumir muito, vamos supor, ar-condicionado, aí se mudar a potência do ar-condicionado, vamos supor, 30 mil BTUs, né? Então vai consumir o quê? 3 mil watts aquele negócio lá. E ele não pode. Então ele pode o quê? Colocar no máximo de 12 mil BTUs, e dentro dali da casa, se for ligar chuveiro, não pode ficar muito tempo, senão vai cair o disjuntor. Então,
o ambiente, o local ali, tem uma média de consumo. Então, não, dependendo do local, gente, do conforme for a situação, tem lugar que você não consegue. Então, para tirar um pouco aí que as pessoas ficam um pouco preocupadas com isso, de consumo, tem um bom senso, que eu sempre falo. O bom senso, porque às vezes a pessoa aluga um imóvel, ou junta duas, três, né? Eu não conheço ninguém que já fez isso. Estou dando ideia aqui, né? Mas aí, quem for fazer, tem que ter consciência disso. Eu acredito que muita gente faça isso já. Ou principalmente Paraguai, ou vai para estados que pagam energia mais barata, ou aqui no Rio mesmo. Então, junta 5 amigos e vão para um imóvel e lá instalam seus equipamentos, ciente de que a luz aguente. Então, são 5 pessoas investindo no imóvel e vai consumir energia. E se for um kitnet, e for um local com 10 kitnets ou 12, não sei, então você tem que dar uma olhada, uma base para ver se aquilo ali vai aguentar. O ideal é conversar com o proprietário, falar, olha, vou aqui, eu tenho um consumo de... Para não explicar que ninguém vai entender o que é RIG ou mineração, você fala assim, o meu ar-condicionado é de 30 mil BTUs, tem problema eu instalar ele? Aí ele vai consumir 3 mil watts? Não, se ele não entender, ele vai falar com o eletricista dele e vai te dar uma resposta. Então é importante isso, porque senão você aluga o imóvel, aí vamos supor, você leva 3 mil watts para consumo e vai ficar caindo disjuntor e não vai aguentar e tudo mais, tá, gente? Então, é bom senso. Essa coisa de energia elétrica é muito complicada. Eu cheguei a conversar com um amigo que trabalha numa companhia elétrica aqui no Rio de Janeiro, falando sobre energia elétrica, porque a gente, quando fala em mineração, consumo de energia elétrica, a gente quer que isso aí funcione durante muitos anos, né? Para a gente continuar ganhando dinheiro. E eu até te falei, dei um exemplo de um transformador que uma vez estava lá consumindo, saindo faísca, né? E aí eu dei o exemplo desse transformador, que eu lembrei, e ele falou assim, para companhia elétrica, isso não é nada. Às vezes, eles colocam a informação de que não pode fazer o furto, né, de energia elétrica não sei aonde, não sei o quê. É uma forma de não incentivar a grande massa de moradores fazerem isso, principalmente quem pode pagar. Dando outro exemplo de uma outra pessoa, de um outro amigo, que ele tinha um consumo alto de energia elétrica, ele fez lá uns negócios lá, passou a pagar pouca energia elétrica, pouco consumo. Mas, eu até falei com ele, não é vantagem você ter feito isso, porque não fica ninguém em casa. Então, ele é empresário aí no ramo de material de escritório, e não fica a esposa, não fica a filha vai para a faculdade, fica o dia todo fora, depois ela vai para a empresa dele, a esposa também trabalha, ou seja, não fica ninguém em casa. Ele só gasta energia elétrica à noite. E aí fazer alguma coisa para que economize, saber desnecessário. Porque se tiver algum problema, o prejuízo dele vai ser maior. E ainda ele pode pagar, ele tem condições de pagar. Então, às vezes, a mídia, né, coloca algumas informações para pessoas que podem pagar energia elétrica, têm condições e não ficar arranjando meios, né, para poder tirar mais. Né, e eu não sei se eu estou conseguindo passar a informação para vocês, mas é a questão do bom senso, a energia. Aí vamos entrar em outro monte de campo, mas enfim, o que eu quero explicar é que as pessoas que têm um pouco de preocupação com esse consumo exagerado de algumas pessoas, está dentro do contexto, tá, gente? Está dentro do bom senso. Ninguém vai colocar equipamentos onde não cabe. Ninguém vai consumir energia onde não tem como consumir. Tudo tem limitação. Limitação de amperagem, limitação de bitola de fio, limitação de disjuntor, limitação da própria estrutura do imóvel, limitação lá na rua, no poste. Para você ter uma liberação, você tem que ter bifásico, trifásico, aumento de carga. É muito complexo isso tudo, tá? Então, é uma forma assim de tranquilizar. Algumas pessoas chegaram para mim, mandaram mensagem diretamente para mim, falando sobre essa coisa de energia elétrica, que acha errado, que não acha justo, que não acha legal. Então, gente, não se preocupa, não esquenta a cabeça com isso. Não vamos nos doer por coisas que não são tão complicadas. Tá? Eu entendo que tem muita gente que quer andar 100% certinho.
E eu acho isso legal, ser honesto a toda prova. E eu acho isso perfeito, eu acho isso o importante. É nós buscarmos isso. Mas, não estou a esse negócio de mais, né? Não. Mas, infelizmente tem que falar, mas nós temos que ter o quê? Bom senso. Tá? Se a gente for colocar ser 100% honesto, o governo teria que ser 100% honesto, as empresas teriam que ser 100% honestas. Só para finalizar o vídeo, até a energia que nós recebemos nas nossas casas não é totalmente 100% honesta. Às vezes não. A gente está pagando uma energia ruim. É complicado explicar, dados técnicos aí, quem quiser comentar sobre isso, tá? Comenta. Mas a energia também tem qualidade. Nós estamos pagando uma energia que não tem qualidade. Então, o dia que todo mundo agir honestamente, aí o mundo vai ficar maravilhoso. Por isso que lá fora as coisas dão certo. As empresas, elas trabalham honestamente com o cliente. E o cliente também, ele retribui isso também, com honestidade. Infelizmente no Brasil, não estou falando mal do Brasil, amo o Brasil, sou brasileiro, oportunidade de morar lá fora, o que mais eu tenho, mas eu continuo aqui insistindo no Brasil e vou continuar insistindo no Brasil, mas a gente sabe que não é tão maravilhoso, tão lindo as coisas aqui no Brasil. Lá fora é certinho, é tudo justo e se economiza dinheiro. Aqui no Brasil não, é um monte de gambiarra e o povo acaba fazendo gambiarra porque ele não tem jeito, tá? Então, gente, tranquilidade, tranquilidade. Quem está pagando menos energia elétrica, quem está conseguindo ter um retorno melhor, quem está conseguindo alugar imóvel para poder trabalhar, continua, gente, vai. Mas tudo é bom senso, né? É tudo em equilíbrio, para que a coisa flua uma certa harmonia. Tá, gente? Muito obrigado, a gente estou meio suado, é um assunto meio complicado de explicar, porque pode ser que a pessoa não entenda direito o que eu quero passar. O que eu quero passar, gente, é bom senso. E não vamos nos ficar se preocupando tanto, não. Tá? Vamos fazer a coisa fluir e cada um fazer o que pode, né? E um ajudando o outro. Tá, gente? Muito obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa e vamos trabalhar. Tchau.